meus queridos, boa noite. Nós estamos aqui em mais uma live que nós estamos querendo discutir sobre um assunto bem interessante que atinge milhões de pessoas. Não são milhares, são milhões de pessoas. Porém, eu quero antes saudar aos nossos amigos que estão entrando na nossa live agora. Muitos já estão nos assistindo, a Wanda Maria, o Gilson Bispo da Assembleia de Deus de Campo Grande, meu querido amigo, meu amado irmão, Deus te abençoe e te dê uma noite próspera. Acompanhe nosso trabalho que você vai ser muito bem informado de tudo aquilo que a gente está fazendo. E tantas outras pessoas que estão entrando, que estão agora querendo participar dessa live que é muito importante, é um tema muito sugestivo e que é de interesse nacional para o mundo cristão, para o mundo evangélico. Quero saudar a todos que estão nesse exato momento. Peço a você para que compartilhe a nossa live, comece a divulgar o nosso trabalho, comece a entender que nós temos um trabalho diferenciado, sério, honesto e principalmente de compromisso com Deus. Quero saudar aqui a nossa equipe que está bem ativa no nosso trabalho, em toda a preparação da live que nós estamos fazendo agora semanalmente. É um compromisso meu semanal. Toda segunda-feira às 19 horas nós estaremos aqui para conversarmos sobre um tema diferenciado. Seja na área da família, seja na área cristã, seja na área secular, seja na área política, judiciária, não importa. Aonde nós encontrarmos um tema que seja sugestivo e que seja de interesse da população, nós assim o faremos com muito prazer. Quero saudar a minha linda esposa que está aqui, Renata Kessler, está aqui sempre comigo, me acompanha em tudo que é lugar, faz tudo comigo, é uma maravilha. Saudar o meu filho que também entrou aí agora, o Brian, e a Associação de Moradores de Campina Grande, olha que maravilha. A Movap também, olha o pessoal da Movap, gente, Vila Rudicéia, eu estou vendo aqui uma galera muito legal assistindo aí o nosso trabalho. Evangelista Saide, eita glória! Querido, muito obrigado, Deus te abençoe. Elias Guimarães, boa noite, querido, obrigado pela tua presença aqui na live conosco. Tem muita gente. Dilene, obrigado pela tua presença, querida. Célia Rossini, esposa do nosso amigo pastor Roberto Rossini, meu grande amigo, meu grande irmão, meu grande parceiro da Assembleia de Deus de Campo Grande. Eu quero mandar um grande abraço para um líder em conteste, Bispo Daniel Malafaia, presidente da Assembleia de Deus de Campo Grande, meu amigo, um paizão que eu tenho, que eu conquistei, é aquele pai para todas as horas, dos bons conselhos e de tantos outros pastores. Claro, saudar o meu bispo Abner Ferreira. Ele é o meu líder, ele é o meu presidente da convenção, é o presidente da nossa igreja, do nosso ministério de Madureira, e com muito carinho, com muito amor e com muito prazer, quero saudar o bispo Abner Ferreira. Gente, nós estamos aqui para discutir um assunto que essa semana entrou numa polêmica terrível. Terrível. A liberdade religiosa. Será que nós podemos, através do poder judiciário, termos cerceado a nossa liberdade? Será que existe um poder que possa calar a voz das igrejas? Será que existe algum poder que possa calar a voz dos pastores? Como é que funciona isso no cenário nacional? Como é que hoje o entendimento do STF, do TSE, está tendo para que possa enxergar as igrejas como um todo? Então, é sobre esse tema que nós queremos hoje conversar. Queremos bater esse papo bem legal, um papo aberto, um papo inteligente e que você possa esclarecer e entender um pouquinho mais disso. Para tanto, eu convidei o meu amigo, pastor Gesiel Cruz. Ele é um amigo já de muitos anos, é um professor universitário, ele é teólogo, ele é pedagogo, conferencista e servo do Senhor Jesus Cristo. Ele é da Assembleia de Deus de Campo Grande, também presidida pelo nosso bispo Daniel Malafaia, do que eu quero agora, com muito prazer, começar a ter um diálogo com ele, passar essa palavra sobre a liberdade religiosa que está na pauta do TSE. O que é isso? Aonde isso vai afetar o mundo cristão, o mundo evangélico? Isso cala a voz da igreja? Não cala? Qual é a intenção? A gente quer ter uma ideia de como isso pode se posicionar mediante ao cenário evangélico. Para tanto,
Pastor Gesiel, gostaria que você começasse já a sua palavra, já nos dando esses tópicos para o nosso entendimento, o entendimento do telespectador que está nos assistindo. Muito bem, primeiramente o meu boa noite a todos e todas, essa noite tão especial. Também registrar aqui, antes de tudo, a minha profunda gratidão ao nobre vereador Eliseu Kessler, que nós acompanhamos de longa data, aqueles que são evangélicos e os que não são evangélicos também, sabe da vida pública, da trajetória desse líder da Zona Oeste, que sempre defendeu as nossas causas e que, portanto, mais uma vez, com sua generosidade, está nos abençoando e nos trazendo aqui para esse diálogo que eu acredito ser fundamental para o exercício da democracia. Então, ele, como já disse, propôs essa temática que eu considero realmente muito importante para esse momento da nossa nação, da nação brasileira, para esse momento do país. O tema da liberdade religiosa está na pauta do Tribunal Superior Eleitoral, né? E sempre de forma tão emblemática, trazendo aí uma série de implicações, de processos que estão diretamente imbricados com essa decisão do ministro Fachin. E nesse sentido eu acho que 3 pilares são fundamentais, que a gente precisa trazer à baila aqui, para discutir e atualizar o eleitor, os irmãos, os cidadãos que têm uma preocupação realmente com as questões nacionais. Então, 3 pilares que eu considero fundamental. Primeiro, é a questão da legalidade, porque o ministro ele analisou um processo sobre a eleição de 2018 e ele teve uma decisão, ele estabeleceu um juízo, de certa forma, até muito coerente, declarando que não havia fundamentos para atender ali aquela demanda que foi suscitada na ação judicial, querendo cassar o mandato da vereadora Valdirene Tavares, de Lusiânia, em Goiânia. Mas ele cometeu ali uma gafe, um erro, né, uma bola fora, e aí causou toda essa discussão, e foi o fato dele ter aventado a possibilidade, na próxima eleição, né, aparecer agora um crime que não existe, né, porque não está na lei, na Constituição Federal, não está na lei eleitoral, o crime de abuso de poder religioso, né? Você tem na legislação o abuso de poder econômico, você tem o abuso de poder político, você tem abuso do poder de comunicação, mas não tem o abuso de poder religioso. Mas agora o ministro está aventando essa possibilidade e isso traz muita preocupação, porque isso está sendo direcionado para um grupo específico, que é um grupo que vem avançando significativamente, que é o grupo dos conservadores, né? Representado aí por uma ala significativa dos cristãos, não vou falar só dos evangélicos, mas de todos os cristãos brasileiros, católicos, né, protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, enfim, todos. E aí, de certa forma, isso está afetando a um grupo específico e dando a entender de que há aí um movimento na direção de uma perseguição religiosa. Então, a questão da legalidade é um pilar. O segundo pilar é também essa militância muito ideológica na hora de uma decisão. O ministro, infelizmente, ele usa uma argumentação que parece basear na premissa de que os adeptos de alguns grupos, principalmente cristãos, e aí em especial os evangélicos, têm uma certa limitação cognitiva para criticar, interpretar, e como se essas pessoas seguissem de forma obstinada, cega, né, a fala de um líder religioso, que não é verdade, né, isso não procede. Quem transita no meio evangélico sabe que o meio evangélico é muito eclético, você tem conservadores, progressistas, as igrejas históricas têm, de modo geral, uma liderança muito preparada, pessoas muito bem formadas, especializadas em universidades, com mestrado, doutorado. Portanto, o púlpito, ele passa, de certa forma, por um filtro muito grande. É só você visitar uma igreja presbiteriana, batista, congregacional, luterana, ou mesmo uma Assembleia de Deus, e vai perceber que essa é uma liderança muito preparada. Então, não há a menor possibilidade de um discurso desse prevalecer, de uma intenção dessa prevalecer, porque o fundamento está equivocado. O povo evangélico não é alienado, não é bobo, não é ignorante, não segue regras de forma cega e obstinada.
é um povo inteligente, um povo que pensa, um povo que reflete, é o povo do livro, é o povo da Bíblia. Então, essa também é uma outra situação que a gente precisa levar em consideração e é um segundo pilar que eu acho que o Fachin está vacilando aí, está dando realmente um exemplo negativo para o judiciário e para toda a nação brasileira. E... Pastor Gesiel, só assim em cima da sua fala, Sim, no tocante ao mundo evangélico, né? Porque parece, e isso já vem, é histórico, parece que os evangélicos eles são alienados de todo o mundo como um todo, seja na área tecnológica ou o que quer que seja. Hoje nós temos um ministro que é pastor do governo Bolsonaro, é um pastor exatamente, evangélico, um iletrado. Assim como nós temos em todo o país e em todo o mundo homens que são doutores, pós-doutores, têm mestrado, uma diversidade de títulos. E são pessoas que são evangélicas, que professam a fé cristã, a fé evangélica. E nem por isso deixam de ter a observância nesses quesitos de vida própria, curricular. Então, o que você falou agora é algo assim de extrema importância que deve ser observado. Nós não estamos num mundo extraterrestre, não. O mundo evangélico é um mundo altamente preparado, até porque quando um governador, quando um prefeito, quando um deputado, um vereador, ele ganha uma eleição, vamos lá, um prefeito. Quando o prefeito ele ganha a eleição, ele vai legislar, ele vai fazer coisas do executivo que não professa a fé cristã, porque quando ele vai iluminar uma rua, quando ele vai fazer uma obra de praça, quando ele vai construir um hospital, ele está falando de religião? Ele está falando da fé evangélica? Não, ele está fazendo aquilo que lhe compete fazer. perfeito, Mas é um evangélico. exatamente. Porque, às vezes, nós somos questionados pela nossa fé cristã ou pelo nosso rótulo denominacional, quando, na verdade, o nosso preparo é outro, a nossa intenção é outra, ajudar o bem, fazer o bem às pessoas, ajudar os mais necessitados, através das nossas ações políticas. Então é muito importante que a pessoa entenda que só os evangélicos são questionados quando estão no poder. Exatamente. Né? Ninguém questiona se o governador é católico, se é espírita, se é umbandista, se é candomblessista. Ninguém questiona isso. Mas se for evangélico, aí o tiro é de AR-15, o tiro é de fuzil. Então eu queria falar exatamente sobre isso, para que as pessoas tenham esse entendimento de que nós estamos lidando com um mundo inteligente. O mundo evangélico é um mundo inteligente. Sim. Então, e aí, se a gente analisar esse terceiro pilar, então, que é essa dimensão que você está trazendo, nós vamos perceber que a fala do ministro carece de uma solidez lógica. Porque se existe, então, esse abuso de poder religioso, nobre vereador, então tem que haver também o abuso de poder dos esportistas, tem que haver o abuso de poder dos sindicalistas, tem que haver o abuso de poder dos economistas, tem que haver o abuso de poder dos ambientalistas, de N grupos que a sociedade tem. A sociedade é plural, né? Então muitos grupos se movimentam o tempo inteiro, né? Formando e sendo formado, colaborando e recebendo colaboração, e isso é a democracia. Então, eu acredito que esse pensamento foi extremamente equivocado, ele foi, na verdade, fruto de uma posição ativista, e aí eu preciso trazer à baila isso, à memória de todos, que os ministros do Supremo Tribunal que aí estão, a grande maioria foram indicações de governos progressistas, e nesse instante especificamente, em que o Brasil dá uma guinada, né, e agora uma nova visão ideológica começa a suscitar debates, começa a aparecer no cenário, isso traz uma inquietação e uma preocupação a esses grupos hegemônicos que não aceitam negociar o poder, né, ou conciliar as ideias, porque querem manter aquela ideia antiga, retrógrada, anacrônica, ultrapassada, como disse o nobre vereador. Ainda há muita gente que tem essas ideias absurdas de que o evangélico é alienado, é maluco, é burro, é ignorante, e isso não é verdade. Basta você entrar num templo evangélico, numa igreja, se há algum grupo assim, é uma minoria, uma exceção, os grupos mais radicais, os hiperpentecostais, que se isolam, se consideram apolíticos, mas a grande maioria de cidadãos que confessam a fé cristã, que professam a fé cristã,
evangélicos, eles são muito equilibrados, coerentes, cidadãos que pagam impostos, têm direitos e, portanto, precisam também ser representados, como é o caso do nobre vereador Eliseu, que representa muito bem os evangélicos, e não apenas os evangélicos, porque quem acompanha o seu mandato, vereador, sabe das inúmeras leis que o senhor aprovou em favor da população, muitas vezes colocando o seu mandato lá no ringue da disputa política, tendo que muitas vezes medir queda de braço, né, com o poder executivo, porque existem muitas questões orçamentárias, mas o seu compromisso é com o cidadão. Agora, o cidadão evangélico se sente muitas vezes representado, porque o senhor defende também uma fé, o senhor defende uma visão ideológica, é um conservador, né, tem princípios sobre família, e isso tudo realmente está causando incômodo a esses grupos que já estão aí no poder há trocentos anos, desde que o Brasil foi descoberto entre aspas, né, vieram para cá nos colonizar e assumiram e estão aí esse tempo todo. Então, eu acho que a gente precisa realmente continuar dialogando, analisando, participando e elegendo muito bem as pessoas que vão nos representar para que essa luta não seja desigual. Porque se uma medida dessa que o Fachin aventou não tem tipificação na lei, não tem base na Constituição Federal, não tem base na lei eleitoral, é um pensamento que não tem solidez, mas que você percebe que criou aí todo um frenesi, um debate nos meios de comunicação, né, que trazem realmente angústia para quem tem uma visão conservadora, para quem é cristão, para quem tem uma visão de mundo baseado na moral judaico-cristã. Então, mais uma vez, isso deve nos chamar a atenção de nós sermos bem seletivos e não abrirmos mão do nosso direito. Eu até indico um livro de um amigo que escreveu um texto recente interessantíssimo, chamado Brasil Polifônico, os evangélicos e as estruturas de poder, que você vai entender como essa chegada dos evangélicos agora no cenário da política nacional está causando aí um incômodo terrível a esses grupos que já se perpetuam no poder há tantos anos. Pastor Gesiel, eu queria voltar a esse tema que você falou agora, o terceiro tópico teu, do raciocínio que carece de solidez sólida. Porém, eu queria te pedir, voltar aqui e te pedir para que compartilhasse a nossa live, que pudesse nos ajudar a propagar, porque esse é um tema tão interessante que vai longe. E muitas pessoas às vezes não têm esse entendimento do que é a barreira e o que os evangélicos sofrem, o tipo de perseguição que sofrem, às vezes veladas. Será que isso é para calar a voz da igreja? E no mundo espiritual, como é que isso não deve funcionar? Né? Porque na verdade a gente tem um entendimento. A gente tem esse entendimento de que a voz da igreja ela está querendo ser calada, mas existe um mundo conspirando por detrás disso, o mundo espiritual. Mas compartilhe essa live com a gente, compartilhe esse link para que nós possamos levar essa mensagem e essas ideias, esse bate-papo rápido que a gente está fazendo aqui, com pessoas que estão nos assistindo. E eu queria aqui saudar o pastor Roberto Rossini, está entrando aqui na live, falou com a gente, a Fátima Busquet, olha, o Eduardo Fernandes da Paz, Marlon, Érica, olha, tem tanta gente entrando aqui, pastor Aldeci, pastor Joel Bezerra, aí ó, que maravilha, pastor Joel Bezerra, ó, obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Tem tanta gente, se eu ler o nome de todo mundo eu vou acabar errando, vou pecar aqui, e aí eu não quero depois apanhar. Na semana passada me ligou um primo meu, lá dos Estados Unidos, de Orlando, falou, eu falei, mandei 10 mensagens para você, você não leu o meu nome. Luiz, um beijo no coração, se você estiver assistindo, Deus te abençoe, querido. Então, gente, ó, Rafael Azevedo também, obrigado aí pela tua presença. E eu queria, pastor Gesiel, em cima do que você falou, da solidez lógica. Quando a gente fala do abuso do poder religioso, olha só, se a gente for olhar direitinho, já em 1992, se eu não me engano, uma rede de televisão, ela teve uma atitude tão assim de perseverança para derrubar um presidente da República e conseguiu. Então, será que existe também o abuso do poder da comunicação? Claro que existe. E por que ninguém toca no assunto? E agora? O que está acontecendo esse ano?
Por que a rede de televisão fala tanto sobre algo ou sobre alguém? Será que é para poder enaltecer? Ou por que interessa a ele a destruição? E aonde é que se enquadra o poder da comunicação? É abuso? Não é? E agora vamos falar também dos professores universitários ou não. Vamos falar da educação de um modo geral. Quando esses mestres querem levar uma linha ideológica partidária, e aí quando você começa a entender que as nossas crianças, os nossos jovens, nas faculdades, nas escolas municipais e estaduais, começam a ter um viés de ideologia de gênero, começam a educar a criança no caminho diferente daquilo que é a família cristã. Será que existe o abuso do poder educacional? Como é que a gente enquadra isso? Como é que a gente deve entender isso? Os sindicatos, você já falou, não é? Como é que começou o governo PT no país? Foi através de um sindicato. Sindicalismo. De um homem que começou de casa em casa a fazer um trabalho, querendo montar o partido, montou, virou o que é e destruiu o país. Mas não foi um abuso de poder partidário? Político partidário? Então, pastor, fazendo uma ressalva daquilo que você estava falando, eu queria fazer parafrasear pelo menos esses 3 tópicos, que são coisas que nós vivemos no dia a dia, né? Pautando o tempo todo, mas não são enquadrados como abuso do poder. Ou se querem falar, fazem de forma velada. O que você acha? Exatamente, Isa. O que nós temos percebido, até a expressão que foi cunhada aí e se tornou popular, a ditadura da toga, é fruto disso, de que a gente percebe que ao defender uma tomada de posição ativista, né, por parte do judiciário aí com a ideia do Fachin, ele acaba incorrendo em vários erros, do ponto de vista legal, como nós já falamos, porque não tem fundamento do ponto de vista do ordenamento jurídico, na legislação, na Constituição, mas também do ponto de vista moral, porque ele começa a fazer um juízo de valor sobre um ambiente, sobre um segmento específico, e aí entra já mais uma dimensão, a dimensão social, que ele parece estar sem sintonia, né? Ele não conhece essa realidade ou simplesmente foi influenciado aí por ideólogos progressistas que defendem essa ideia. E aí a gente precisa realmente assumir o nosso erro, os evangélicos no caso, porque, como você falou, durante muito tempo os evangélicos se omitiram da vida pública. Quem conhece a história da Igreja Evangélica Brasileira sabe que no início do século passado, aquela visão pietista, né, aquela visão devocional, muito piedosa, aquela percepção de fim de milênio, aquela coisa muito escatológica, fim do mundo, o mundo vai acabar, vamos ficar ligados com as coisas do céu, a gente acabou anulando a nossa cidadania terrestre. E o cristão tem que ter isso em mente. Ele é cidadão de 2 reinos, do reino celeste e do reino terrestre. Então, uma coisa não vai anular a outra. Então, a igreja, eu acho que falhou durante muito tempo, se formou no senso comum essas ideias equivocadas que acabam refletindo hoje até no judiciário, que acaba, muitas vezes, cometendo um erro grotesco, brutal, a gente sabe do ponto de vista legal, não tem fundamento, mas já acena lá para frente que possivelmente uma perseguição religiosa está por vir, e eu espero que não, porque o Brasil é multicultural, é polifônico, ele emite muitas vozes, ele é multicolorido, nós somos realmente isso, nos orgulha ser isso, o Brasil é isso, e eu acho que a gente tem que ter todas as vozes, todas as ideologias, todas as percepções, dialogando o tempo inteiro, porque isto é a democracia. E uma medida dessa natureza realmente é uma afronta, e nós temos que nos mobilizar. Eu sei que a sua bandeira já é essa, quem acompanha o seu trabalho sabe que você constantemente no parlamento municipal vai lá e defende as causas e mostra e debate, muitas vezes é terrivelmente criticado, né? Os grupos progressistas fazem deboche, ironia, mas você nunca se acovardou, e graças a Deus por isso. Eu acompanho seu trabalho desde muito cedo, nós somos praticamente contemporâneos. Eu ainda me lembro de quando você, nas trincheiras dos púlpitos, ainda na formação teológica do EPOI,
né? Desmascarava as forças malignas, produções culturais, conscientizando os nossos jovens, os jovens da nossa igreja. Ali já era uma transição de uma geração que se fechou muito, se alienou muito da vida pública, né? E permitiu, na verdade, que alguém altaneiramente levantasse uma bandeira, e você desde então tem ido para o combate, não ficou restrito aos púlpitos, né? Fez o seu trabalho na visão teológica, na visão evangélica, junto com seu pai, um grande líder, e veio para a vida pública e agora está enfrentando isso mais uma vez, inclusive sendo singular aqui, porque eu não vi ninguém trazer à baila essa temática, todo mundo tem medo, não pode não falar do Supremo Tribunal, o pessoal corre, se afrouxa, tem um medo e um pavor, e aqui não precisa nada disso, a gente está na democracia. Então você foi corajoso, eu acho que a gente tem que trazer realmente a temática e mostrar para o nosso povo a verdade nua e crua como ela é. Pedindo a você para que compartilhe o nosso link, para que compartilhe essa live, porque ela vai chegar longe. Na live passada nós alcançamos 17 mil pessoas. Então, para você ver a importância das redes sociais e como nós fazemos. Você pode fazer isso chegar muito mais longe, se você nos ajudar compartilhando isso, fazendo isso ir para frente. Porque é um tema interessante. Você falou sobre um trabalho que eu fazia. Na verdade, eu comecei esse trabalho sobre a música e seus efeitos com 17 anos de idade. Já estou com 51. Então, durante muitos anos eu fiz isso, e você vê que impactou milhares e milhares de vidas, pessoas. Você lembra até hoje como isso foi forte naquele período. E eu resgatei um DVD que eu gravei alguns anos atrás, muitos anos atrás, na Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Niterói. E esse DVD, esse vídeo, nós estamos colocando no YouTube. Legal, bacana. Então, para resgatar essa memória, com certeza, as pessoas precisam saber. Conhecer essa luta. Exatamente. Né? Como muitas vezes por trás das culturas, das ideologias, existem as impressões, aquele imprint, né, que o produtor cultural, que o ideólogo político, ele acaba jogando. E se você não tem alguém atinente, com lucidez, né, com discernimento, para enxergar isso e trazer isso à baila, isso fica lá no submundo, fica encoberto. E se fica encoberto, gente, só tem um que ganha. Só o príncipe das trevas. Lá nas trevas ele domina tudo. Na luz quem manda é Deus. Então a verdade tem que vir à tona. Os cristãos precisam se conscientizar, o desafio é grande, a vida política, a vida pública não é fácil, realmente. A gente o tempo todo está em beligerância, porque são múltiplos interesses, mas nós não podemos nos acovardar. Eu sei que o nobre vereador de muito tempo já tem essa luta, porque é servidor de carreira, não é só na legislatura, você tem uma trajetória como arquiteto, como um homem da vida pública, mas eu sei o quanto é difícil, o quanto a gente muitas vezes é atacado, é afrontado, as pessoas tentam desmoralizar e não conseguem, porque, na verdade, quem tem uma vida sólida, fundamentada, com caráter, uma vida que é ilibada, essa é a expressão, é ilibada, a gente sabe que eles não conseguem. Então, inventam e recorrem aí a múltiplas estratégias no desejo, né, de deixar a coisa no obscurantismo, mas a gente precisa realmente trazer isso à tona, e eu estou muito feliz de estar com o senhor aqui nessa live. Parabéns por essa brilhante iniciativa. Estou vendo um montão de gente aqui chamando, até falando. Eu não posso ficar respondendo ao pessoal, porque a live é do vereador. Eu sou convidado, gente. É uma loucura. Quem tem que falar com vocês é o vereador. É muita informação, gente. É muita gente falando aqui com a gente. É uma doideira. Mas nós agradecemos. Olha aí, ó. Você está vendo essa capa aí que está escrita aí: música normal faz bem, invertida nem sempre. Olha a foto de como eu era. 1900 antigamente. Mas esse era o trabalho que eu fazia. Tem até telefone antigo lá, ó, com 7 números somente. Você vê como é antigo. O vereador tá com carinho de menudo na foto. Ah, meu Deus! Tá parecendo um menudo, menino, gente. Mas esse era o trabalho que eu fazia. As mensagens satânicas colocadas atrás das músicas. Nós falávamos sobre as mensagens subliminares através das músicas, através de imagens, através de uma diversidade de coisas. E é interessante, vereador, como a sua militância, né, que não se limitou a ficar escondido atrás do púlpito seguro da igreja, porque realmente o púlpito da igreja é um lugar muito seguro, né?
até porque há uma cláusula na Constituição, o culto é lugar inviolável. Então a gente muitas vezes se sente seguro ali atrás do púlpito e muita gente se obstina exclusivamente no ministério e não consegue muitas vezes dar um salto, um voo mais alto. Mas eu me lembro especificamente de como a sua militância influenciou tanta gente, inclusive a minha vida. Porque naquela época, né, eu estava chegando no Evangelho, vindo de uma vida dramática, com experiências muito ruins, muito desagradáveis com o mundo da violência. E toda aquela mensagem que você transmitiu impactou a minha vida. Eu ainda me lembro de muitas vezes você falando, você jovem da igreja, Deus tem um lugar para você na sociedade, um lugar de destaque, estude, trabalhe, faça o que você está fazendo, adore a Deus em espírito e em verdade, mas siga o que a palavra de Deus te ensina e você vai ver aonde Deus vai te levar. Vai te levar aonde levou Daniel, aonde levou José, aonde levou tantos grandes heróis da fé que não se omitiram da vida pública. E você falava dos exemplos de José, falava dos exemplos de Daniel. Eu ficava maravilhado com tudo aquilo, porque estava chegando, na verdade, e você já estava anos-luz na frente, militando, pregando, ensinando, né, e desmascarando as ações malignas aí nas produções culturais. Isso impactou. Anos-luz na tua frente também foi forte. Foi forte demais. Não são tantos anos assim não, mas tem uma diferença. Você vai notar que ele está com o cabelinho branco, nem eu tanto. Mas olha só, gente, aqui é porque a gente quer, né, assim, saudar muito as pessoas que estão nos acompanhando, e eu quero agradecer de coração o Amauri da Hora, Pastor Eduardo Batista, meu querido amigo, o Ministério Azaf, querido, Deus te abençoe, meu irmão do coração, obrigado pela tua presença aqui na nossa live, que nós estamos fazendo com muito carinho. Kathleen Ribeiro e Nilda Ferreira, Rafael Azevedo, meu Deus do céu, gente, vocês vão me perdoar, mas eu não vou conseguir falar de todo mundo, eu não vou conseguir falar de todos vocês. Joseli, Alexandre, olha, gente, compartilhe essa live, faça ela ir longe, faça ela propagar através da sua voz, com eco, para ir reverberando até onde precisar ir, para que as pessoas possam entender que nós não somos alienados, não. Nós somos pessoas que pensam, pessoas que têm a sua opinião própria, nós queremos fazer por onde as coisas aconteçam, mas para o bem, ok? Compartilhe essa live, leve ela longe. Gente, ó, eu quero na semana que vem falar sobre um tema de um livro que eu escrevi. Na verdade é uma pregação que eu já pregava ao longo de muitos anos, que não tem nada a ver com a música e seus efeitos. É um outro tema, que está baseado, a minha pregação está baseada lá em Salmo 48, onde aborda o tamanho de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Grande é o Senhor, né? Então eu quero conversar um pouquinho com você na próxima semana sobre esse livro. Qual o tamanho de Deus? Já que ele é grande, como é que a gente dimensiona ele? Se nós temos um intelecto que nos dá raciocínio, e o nosso raciocínio é lógico, qual é o tamanho do invisível? Ele é invisível, mas é real. Se ele é invisível, mas é real, ele pode ser tocado? Pode ser sentido? Que dimensão tem esse Deus? Aonde esse Deus ele pode atuar? Como é que nós podemos entender Deus dentro da lógica humana? Qual o tamanho de Deus? Eu quero conversar com você através desse livro que eu escrevi, que tem 200 e poucas páginas, 210 páginas. Está aqui, e eu falo sobre o tamanho de Deus através da obra da criação. E aí eu vou dissecar um pouquinho sobre cada capítulo, falar rápido, porque senão você não vai querer ler esse livro. Eu quero que você leia, eu quero que você seja abençoado através dessa obra literária que Deus me deu por inspiração, através de uma pregação que eu iniciei lá em 1990 e alguma coisa. Tá bom, gente? Então, eu quero convidar a você para a nossa próxima live, estar participando conosco, estar tendo esse entendimento
eu quero fazer você ter esse entendimento. Olha só. E outra coisa, eu vou colocar esse livro amanhã, a partir de amanhã a gente já vai começar a divulgar no Mercado Livre, no Amazon também, para que você possa ter a oportunidade de adquirir. Rosileia, adquira no Mercado Livre. Assim que a gente botar, a gente vai divulgar aqui. E aí, fartamente, nós vamos anunciar para que você possa ter essa oportunidade. Em um mês, nós vendemos 1000 livros. Um mês. 1000 livros em um mês. Porque o tema é importante para você que é pregador, prega o evangelho, a você que quer discutir com um ateu dentro da Bíblia sobre o que é Deus e qual o tamanho dele. Qual o tamanho de Deus? Esse é o livro que a gente vai bater um papo com você. Bem legal. E eu tenho certeza que vai ser frutífero e abençoador para a sua vida. Gente, olha, muito obrigado a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Eu quero, assim, de meu coração, te agradecer, Pastor Gesiel Cruz. Olha, muito obrigado. A sua fala, ela foi maravilhosa, foi elucidativa, foi esclarecedora. E nós precisamos ter exatamente esse tipo de perfil cristão, evangélico, para poder trazer os pensamentos e confrontá-los. Não é porque a gente não está num entendimento de Ducha de Lorenzetti, não. Não é só vertical, não. A informação vem de cima e a gente abaixa. Não, não é assim, não. A gente tem musculatura para poder chegar e discutir de forma horizontal. Verdade. Né? Tem que ser assim, é a relação. A relação da comunicação. A democracia é isso. Democracia. Então, muito obrigado pelo teu carinho. Mande um grande abraço, já mandei aqui para o meu bispo Daniel Malafaia, para o meu bispo Abner Ferreira. E a todos vocês, meus queridos amigos, compartilhem esse vídeo, compartilhem essa nossa live. E outra coisa, nos sigam na nossa página, curtam lá, Vereador Eliseu Kessler no Facebook. Dá uma curtida aí agora, por favor. Me siga no Instagram. Busca lá o Eliseu Kessler, @Eliseu Kessler no Instagram. E também se inscreva no nosso canal de YouTube. Você vai lá, YouTube Eliseu Kessler, aí vai lá, inscreve. Se inscreve lá, por favor, para você poder nos ajudar a transmitir, a nossa palestra da música, da mensagem subliminar, vai estar no YouTube. E aí você vai ver, eu era mais novinho, diferenciado, mais magrinho, mas tô lá. O conteúdo você vai assistir ao longo do tempo, tá bom? É uma palestra longa, mas que a gente vai fracionar em pedaços, mas que você vai poder assistir e se deliciar um pouquinho daquilo que eu fazia alguns anos atrás. Ok, amigos? Deus te abençoe e te guarde e que te dê uma semana muito abençoada, ok? Outra coisa, na semana que vem eu vou falar sobre o livro, a música, Qual o Tamanho de Deus. Mas eu vou trazer aqui também uma mulher especial, uma mulher que vai bater um papo comigo forte. Vamos falar sobre família, a gente vai bater um papo sobre as coisas que uma mulher ela precisa fazer na vida de um homem. O que é mulher na vida de um homem? E aí eu vou trazer a minha esposa, a Renata Kessler, para bater um papo com a gente sobre isso. A gente vai dialogar um pouquinho sobre esse tema, que também é muito importante para as famílias. O que é a mulher na vida de um homem? Por que ela é a adjutora? Por que ela está ao lado e não atrás? Ou na frente, ou na cabeça, ou nos pés? Por que Deus a colocou do lado? Então nós queremos conversar sobre isso com base bíblica e com base de vida e de experiência pessoal. Um grande abraço, Deus te abençoe, curta a nossa página e espalhe essa live para todas as pessoas que você puder. Um abraço, Deus te abençoe.